aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem, seja bendito ao que vem ao seu reino o louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E com a festa de hoje, coroamos uma caminhada que fizemos desde o início do primeiro domingo do Advento, começado no ano passado. Hoje, a igreja coroa esta caminhada, concluindo o ano litúrgico. Na Igreja Católica, o ciclo da liturgia é diferente do ciclo do ano. O ano sempre termina no dia 31 de dezembro e começa no novo 1º de janeiro. Na liturgia, nós encerramos o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei, a festa de hoje, e domingo que vem, primeiro domingo do Advento, nós começaremos um novo ano litúrgico. E durante este ano, que hoje se encerra da liturgia, nós fizemos um caminho bonito, de sermos orientados pelo Evangelho segundo Lucas. Cada um dos evangelistas tem as suas particularidades ao narrar-nos os acontecimentos da vida de Jesus. E no Evangelho de Lucas, a igreja, na sua sabedoria, escolheu o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir. O momento do diálogo entre os dois ladrões que foram pregados na cruz, junto com Jesus. E aí vem a primeira pergunta: se hoje é solenidade de Cristo Rei do Universo, por que que o Evangelho que nos é proposto nos narra o acontecimento máximo da cruz?
Esta pergunta, ela é importante para nós entendermos que tipo de rei é Jesus. O seu reinado não é da tirania, não é do poder das armas, não é da sua imposição sobre os povos, como hoje nós podemos ver os reis tiranos do nosso tempo. Mas o reinado de Jesus é evidenciado na sua entrega máxima na cruz, para nos dizer que este reinado é do serviço e que este reinado é do amor, porque apenas quem ama é capaz de dar a sua vida plenamente, como foi Jesus na cruz, porque nos amou e por nos amar deu a sua vida por nós. E estas duas características do reinado de Jesus precisam ficar impregnadas no nosso coração. Que tipo de rei que é Jesus? O rei que serve e o rei que ama. Agora nós vamos ao texto do Evangelho, porque o Evangelho de hoje é muito rico. Esta é uma breve contextualização para vocês entenderem o mistério celebrado. Porém, quem nos orienta é a própria palavra. Então quero te convidar a pegar o seu folheto, Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 23, nós vamos tomar os 3 primeiros versículos, de 35 a 37. Encontraram? Vamos ler juntos essa pequena parte? Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Paremos aqui. Nesta primeira parte do Evangelho, nós encontramos 2 grupos que vão zombar de Jesus no ápice da sua dor e do seu sofrimento. Qual é o primeiro grupo? Primeiro grupo, os chefes, os líderes daquela época, tanto os líderes políticos, sob a tutela do Império Romano, como também os líderes religiosos, que faziam parte da alta cúpula do judaísmo e que se sentiam muito incomodados com a atuação e o modo com que Jesus nos apresentava quem é Deus. Na hora do sofrimento, a zombaria e o escárnio. E o que estava por detrás desta zombaria? Se tu és o rei dos judeus, se tu és o filho de Deus, como você propagava, então você vai ter o poder de descer desta cruz e de salvar a si próprio. O Papa Bento XVI, meditando o Evangelho de hoje, traz um pensamento muito interessante que agora eu quero compartilhar com vocês. Bento escreve que a zombaria dos chefes e dos soldados era um modo de justificação, onde eles apontavam para Jesus dizendo: o problema não é nosso. Se você está sendo condenado e agora morto, da maneira mais cruenta que poderia se matar uma pessoa naquele tempo, que era a morte de cruz, isso é problema seu e não nosso. E quando eu acessei esse conteúdo de Bento XVI, eu comecei a perceber como este conteúdo continua atualizado. A culpa sempre é do outro.
Nós temos muita dificuldade em olhar para dentro de nós, em reconhecermos as nossas debilidades, reconhecermos as nossas fraquezas e batermos no peito dizendo: eu errei. Na maioria das vezes, qual é a nossa tendência? Encontrar alguém que seja o culpado desta situação. Se de repente nós não encontramos alguém que possa ser culpado, nós queremos encontrar uma circunstância que justifique o nosso erro. E esse modo, ele é tão forte em nós, que a gente percebe inclusive nas crianças. Vejo que muitos de vocês que estão aqui são pais e mães. Às vezes o filho, a filha faz alguma coisa errada, o pai e a mãe descobrem. Quando põe a criança firme, chamando a atenção, às vezes a criança vai tentar se esconder. Ah, a culpa foi do meu irmão, não, a culpa foi dele, não, a culpa foi dela. Nós temos a dificuldade de assumirmos o nosso erro. E o Evangelho de hoje vai nos apontar um exemplo muito interessante de quem é capaz de assumir o seu erro. Preste atenção nisso. O Evangelho, na segunda parte, vai nos apontar um testemunho, um exemplo de quem é capaz de assumir o seu erro e o que acontece com esta pessoa. Vamos à segunda parte do texto para ver o que vai acontecer agora. Vamos dos versículos 38 ao 41. Preste atenção agora no diálogo que os dois ladrões que foram crucificados com Jesus terá com ele na cruz. Vamos juntos? Acima dele havia um letreiro: este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofre a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Lembras-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Os dois ladrões que foram crucificados com Jesus estavam lá porque as autoridades que mataram Jesus queria dizer para todos que Jesus também era um infrator. Jesus foi nivelado ao nível mais baixo, como se fosse um bandido que colocaria os demais em risco. Então, os dois ladrões eram para simbolizar que tipo de gente estava morrendo naquela hora. Olha como a maldade do coração humano é grande. E agora vem o terceiro grupo do Evangelho de hoje, que é o grupo dos ladrões. O primeiro grupo foram dos chefes, o segundo grupo dos soldados e o terceiro grupo dos ladrões. Vocês perceberam que há uma diferença entre os dois ladrões ao lidar com Jesus na hora da morte? Vocês prestaram atenção nisso? O primeiro ladrão vai ficar com os soldados e com os chefes.
O que o primeiro ladrão faz? Ele zomba de Jesus. Ele vai caçoá-lo. Ah, você não é o rei dos judeus? Então, se você fosse rei, se você fosse Deus, como você diz, você poderia não só salvar a você, mas você também poderia nos salvar. A revolta diante da dor que acusa e que culpa a Deus. Esse é um detalhe muito singelo do Evangelho, mas que também é presente na nossa vida. Nós corremos o risco, nos momentos de dores, de sofrimentos, de percas, nós corremos o risco de podermos revoltar contra Deus, querendo encontrar nele a culpa. Esta era a indagação do primeiro ladrão. Então, você está aí porque você merece, e se você for Deus mesmo como você prometia, você não vai só se libertar dessa situação, mas você também vai nos libertar. O sentimento da revolta e da acusação na hora da dor. Meu irmão, minha irmã, aprenda com o Evangelho de hoje. Quando você passar por alguma situação de dor e de sofrimento, não se permita ser dominado pela revolta que te leva a apontar o dedo para Deus e dizer: o Senhor é o culpado. Ou de tentar provar a Deus, se o Senhor é Deus mesmo, por que o Senhor não faz, ou porque o Senhor não fez? Quantas vezes o sentimento de revolta do primeiro ladrão na cruz também domina o nosso coração. E depois vem o terceiro grupo, daquele ladrão que se arrepende. Olha como há dois modos de lidar com o sofrimento. Esta é uma outra particularidade que eu queria chamar a atenção de vocês. Enquanto o primeiro ladrão está revoltado, está colocando a culpa em Jesus, está querendo que ele prove quem ele é, o segundo ladrão vai reconhecer a sua culpa, vai reconhecer a sua fragilidade. O segundo ladrão o repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez mal nenhum. Tomemos o exemplo deste chamado o bom ladrão, porque aqui nós encontramos duas atitudes nobres. A primeira atitude, de ser capaz de reconhecer o seu erro. Nós merecemos porque fizemos algo errado, mas ele não. Mais do que esconder o nosso erro, mais do que encontrar um culpado para aquilo que fizemos de errado, mais do que colocar a culpa em Deus pelo que está acontecendo, sejamos capazes de bater no peito e dizer: Senhor, eu errei, me perdoa, eu preciso de Ti. Vamos aprender com o Evangelho, minha gente, porque o Evangelho tem o poder de educar a nossa interioridade. Às vezes a nossa interioridade, ela é muito mal educada, ela é revoltosa, mas a palavra de Deus é capaz de educá-la. Aquele que foi capaz de reconhecer o seu erro, primeira atitude, foi capaz também de reconhecer a realeza de Jesus.
Hoje é festa de Cristo Rei. E aquele chamado por nós hoje de bom ladrão, reconhece Jesus como rei, enquanto os 3 primeiros grupos zombavam do reinado de Jesus. Perceberam? O grupo dos chefes, depois o grupo dos soldados e depois o primeiro ladrão. Enquanto os 3 primeiros grupos vão zombar e caçoar de Jesus, sobre quem ele era, o último ladrão vai reconhecer Jesus como rei e vai lhe fazer um pedido. Qual é o pedido que o bom ladrão faz? Lembra-te de mim quando estiver no teu reino, quando estiver no teu reinado. O que é que isso está querendo nos dizer? Ele reconheceu Jesus como rei. No ápice da dor, ele encontra Jesus como o rei servidor que é capaz de nos amar tanto, e por nos amar tanto foi capaz de dar a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida. O bom ladrão ensina o que os ladrões do nosso tempo precisam fazer. Os que erram no nosso tempo precisam fazer. Mais do que culpar os outros, mais do que culpar o sistema judicial, mais do que culpar a estrutura política, os bandidos deste tempo devem aprender com o Evangelho a bater no peito e dizer: eu errei. Mas hoje, esta atitude, ela é difícil de ser encontrada, porque na maioria das vezes quem erra não assume o seu erro e ainda se justifica colocando a culpa nos outros ou na própria estrutura. Isso é muito latente na história do Brasil, né? Se vocês lerem um pouquinho a história política do Brasil, nós vamos encontrar vários exemplos das personalidades políticas que passaram por esta situação ou que passam por esta situação atualmente. E por fim, diante do pedido deste chamado bom ladrão, vem a resposta de Jesus. Vamos lá no último versículo, para nós fecharmos o texto. Tome o versículo 41. Vamos ler juntos? Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se você tivesse uma caneta na sua mão, eu ia te pedir para sublinhar estas 3 palavras: hoje, comigo, paraíso. Aqui nós temos uma síntese do Evangelho de hoje. Aqui nós temos um resumo profundo da solenidade que celebramos. Primeira palavra, o hoje de Deus na nossa vida. Nós temos uma mania de procrastinação, de deixar sempre para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, depois eu faço, depois eu vou. E pode ser com que este nosso modo nos prive de viver o hoje de Deus na nossa vida. Irmão, irmã, permita-se, nesta festa de Cristo Rei, viver o hoje de Deus na sua vida. Não fique mais cozinhando galo, como diz o ditado goiano, demorando, deixando para depois, se justificando, mas se permita desfrutar do hoje de Deus. Mas esse hoje de Deus só pode ser realizado na nossa vida por estarmos com Jesus. Aquele bom ladrão fez uma escolha na hora da sua morte.
se arrependeu dos seus pecados e reconheceu Jesus como Rei. É este estar com Jesus, é este estar com Ele, este estar comigo, que faz a diferença na vida do cristão em todos os momentos da sua história, inclusive na hora da dor. Eu gosto sempre de dar este exemplo. Ao longo destes 12 anos de padres, eu já fui em muitos velórios. Tem velórios que você vai, que a família está tão desesperada, gritando, chorando, desmaiando, mas tem velório que você vai, que parece uma vigília de oração. A gente vê que a família está sofrida, está sendo uma situação doída, mas estão tão confortados pela força da fé e da oração. Este estar comigo, este estar com Jesus, faz a diferença na vida do cristão, principalmente na hora da dor e do sofrimento. Então, se de repente você está passando por alguma situação difícil, lembre-se do evangelho de hoje e queira isso para a sua vida. Ouça Jesus te dizendo: comigo. Não queira estar sozinho, mas queira estar com Ele. E quem está com Jesus experimenta o quê? O paraíso. Olha como o evangelho é interessante. Jesus é o novo Adão. Se no início da história, por meio de Adão, entra o pecado que priva a humanidade do paraíso, em Jesus todas as coisas são reconciliadas. Este foi o final da segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da cruz de Jesus. Todos nós devemos olhar para a cruz de Jesus, tocá-la e pedir estas duas graças que nos disse a segunda leitura: reconciliação, perdão, a primeira graça, e a segunda graça, a paz. A paz diante das nossas rebeldias interiores, a paz diante da nossa sociedade tão violenta, a paz para os povos diante de tantas guerras que matam, que maltratam. Jesus é capaz de reconciliar todas as criaturas do céu e na terra, e Ele é capaz de estabelecer a paz para sempre. Então vamos pedir isso no final desta homilia, a graça de reconciliação, a graça de pedirmos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e vamos pedir também a paz para o nosso mundo em guerra, para a nossa sociedade tão violenta, que somente Jesus pode nos oferecer. Então, nesse momento, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: como é que eu lido com os meus erros? Como eu me posiciono diante das minhas fraquezas, diante dos meus pecados? Eu tendo a culpar os outros, ou eu sou capaz de assumir o meu erro? Vai pedindo para Jesus esta graça, a graça do perdão, a graça da reconciliação, que é capaz de transformar a nossa vida. Rezemos também pelo nosso mundo, pela nossa sociedade violenta, para que a paz possa reinar, e por Ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu,
realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Peçamos com fé e o Senhor nos atenderá. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. É o Rei à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto, se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem